Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um Acervo Fantástico. Estamos aqui na nossa temporada de Realidade ou Ilusão, continuando ela, na verdade, né? Já estamos passando da metade. E hoje nosso episódio vai ser sobre um filme dos anos 60, cinearte, clássico, filme sueco do diretor Ingmar Bergman, A Hora do Lobo, filmaço, que por coincidência é estrelado por um dos atores do nosso episódio passado, né? Da Ilha do Medo, né? Tinha uma ponta do Max von Sydow já mais velhinho, agora tá ele aqui mais dos seus 30, junto com a grande Liv Ullmann, que faz a esposa dele, né? Também uma das musas do Bergman, que fez vários filmes dele. Um filme bem legal. Um filme que inclusive está no YouTube, com legenda em português. Eu vou divulgar na descrição do episódio para vocês e no Instagram, quem não tiver assistido, que é um filme bem interessante e muito rico, né? Mas antes da gente falar do filme, da trama e tal, deixa eu dar o olá para os meus ouvintes, né? Na verdade, o boa noite, né? Porque é a primeira gravação nossa noturna, né? Bem apropriada para o episódio, né? A gente tentou gravar às 3 da manhã, mas a gente não deu conta de ficar acordado até essa hora. Trabalho, não tem filho. Então a gente, vamos gravar à noite só para dar um gostinho da Hora do Lobo, né? Só que antes da gente entrar no filme, né? Nos ocorreu aqui, bora assim por cima, só pra gente saber o que o pessoal tem assistido, qual é a nova, né, dos lançamentos, ou até de filme velho. Assim, por cima, que filmes vocês têm assistido agora recentes que vocês tenham curtido, assim, não precisa ser lançamento no cinema. Por exemplo, Diego, você tem visto alguma coisa de boa, assim, recentemente? Recomendo a todos, adorei. Eu vi A Real Pain, não sei como é que chama em português, o filme do Jesse Eisenberg, que ele dirigiu, escreveu e estrelou, com interpretação primorosa e provavelmente talvez ganhe o Oscar, né? Do Kieran Culkin, né? Que faz o Roman do Succession, né? E eu achei ele brilhante nesse filme mesmo, interpretação muito bonita. E um filme muito humano, muito bonito. Um filme de relações humanas, assim, belíssimo. Do estilo, assim, tem cada vez menos filmes assim, né? O filme do ano passado que eu vi, que eu adorei também, foi aquele Vidas Passadas, né? Past Lives, que eu amei também. E agora esse ano, a Real Pain, pra mim, foi um grande destaque, assim, nessa área de filmes médios, filmes comuns, filmes sobre pessoas normais, filmes humanos. Eu adorei. Recomendo a todo mundo. Ótimo. E você, Igão, o que você tem visto de bom, assim? Vai, Filipão, eu acho que o melhor filme que eu assisti nas últimas semanas, eu assisti com você, inclusive, né? A gente viu no cinema Nosferatu, do Robert Eggers. Eu adorei esse filme, né? Espero que algum dia aqui no nosso podcast a gente possa, né, falar sobre esse filme. Eu acho que é um filme que tem muito a oferecer em termos de assunto, de conversa, especialmente pra gente, né, que a gente gosta desses temas, né, gosta desses filmes, né, maravilhosamente góticos. Eu amei essa visão, né, do Nosferatu / Drácula, né, do Robert Eggers. Eu arriscaria dizer que é uma das melhores versões do Drácula que eu já vi na tela de cinema. Meio controverso isso que eu tô falando, porque eu sei que tem muita gente que gosta do Drácula do Bram Stoker, que foi dirigido pelo Coppola, que é um filme que eu gosto também, mas que eu tenho as minhas ressalvas, assim, eu não sou tão fanboy desse filme quanto muita gente que eu conheço por aí. Falando do Coppola, inclusive, eu tô terminando de assistir, ainda não terminei de assistir, né, mas tô terminando de assistir aquele Megalópolis, e eu não sei o que eu tô achando desse filme. Esse é provavelmente um dos filmes mais esquisitos da história do cinema, e olha que eu assisto e gosto de muitos filmes muito esquisitos, mas esse, eu não sei, é um filme esquisito sem querer ser esquisito, é um filme esquisito, mas é um filme de estúdio, é um filme do Coppola, que é um filme esquisito. Eu não tava preparado pra esse filme, assim. Vocês já terminaram de assistir esse filme? Eu assisti, eu vi no cinema. O que você achou? Ano passado eu viajei pra uma convenção de quadrinhos em outubro e nos dias que eu tava assim, mas já tinha acabado e tal, eu tava descansando, eu falei, vou no cinema. Aí assisti esse filme e realmente, no final das contas, você não pode dizer que é um filme ruim ou um filme bom ou um filme médio. Eu acho que é impossível você dizer que é uma merda ou uma obra-prima. É um filme meio senil, meio gagá, assim, tem as ideias... É meio hiperfuturista e hiper datado, é hiper cinema mudo, mas é também hiper internet. Tem 3 milhões de ideias, sabe? É um filme que, mesmo que você assista e você diga é um lixo ou não entendi, eu não gostei, eu acho que você tem que ver uma vez na vida, sabe? Porque é talvez o último filme do Coppola, né? E ele vendeu, sei lá, metade lá da fazenda, lá, a vinícola dele pra fazer. Então, é tipo um projeto assim, ninguém forçou, ninguém sugeriu, ninguém pediu pra ele fazer, ele fez porque ele queria e tem toda uma tese lá por trás que eu imagino que no final das contas só ele entende exatamente o que ele tá querendo dizer, né? Que é muito ideias encontradas, uma ideia nega a outra, aí a próxima confirma que tava sendo negada. As atuações tem umas boas, umas estranhas, umas engraçadas, umas meio tristes, atuações boas de gente que tava meio sumida, né? O Jon Voight, né? Que tá hiper esquecido hoje em dia, ele fez uma ponta assim que eu achei super boa, absurdíssimo
assim. Mas eu acho que é um filme que eu acho que, por exemplo, a gente não poderia fazer um episódio aqui porque não ia ter o que falar, assim, e aí, vocês viram Megalópolis? Vimos. Pois é, então, até o próximo episódio, porque não sei, é impossível de discutir, não sei. E já eu, pra falar do meu filme, é um filme, falando em dramas, né, que o Diego falou de, né, bom drama adulto, né, por recomendação dele, ver o filme daquele diretor, esqueci o nome dele, mas sobrenome Berger, né, que ele dirigiu o novo Nada de Novo no Front, aquele filme de guerra da Primeira Guerra Mundial, aquele filme Conclave do Ralph Fiennes e Stanley Tucci, grande elenco, assim, sobre aquela seleção do Papa novo, né, que o Papa morre e tem todo aquele processo ali por trás, assim, eu achei tão legal, meio suspense, meio thriller, super bem atuado, super bem filmado, bonitas os enquadramentos, direção de Ash boa, Ralph Fiennes ótimo, né, espetacular, e eu achei, assim, um filme inesperado de um assunto que não me interessa, super bem feito, super engajante, assim, como um suspense, né. Tem uma coisa meio Agatha Christie quase, assim, né? É muito legal. Recomendado, assim, me pegou de surpresa. Foi um dos melhores filmes que eu vi ano passado, né? 2024. Conclave. Deve aparecer em algum streaming logo mais e fica a dica pra vocês também. Não tem nada a ver com o episódio de hoje, mas se vocês querem ver um drama bom, assim, com certa intriga, né? A minha dica é Conclave. E meus co-hosts nesta noite são o Igor de Campos. Olá a todos e todas que estão escutando. Sempre um prazer estar aqui com vocês, cavalheiros, falando sobre esses filmes insones, alucinatórios e perturbadores. E o Diego Nunes também está comigo. E aí, pessoal, tudo bom? Tô muito contente, muito feliz de falar de um grande filme do Bergman. Perfeito. Eu sou o Felipe Sobreiro. Bora falar então do filme do dia mesmo? A Hora do Lobo, de 68, uma época bem prolífica do Bergman, né? Ele lançou um outro filme nesse mesmo ano, inclusive eu já tinha assistido antes, o mesmo elenco principal, né, do casal, Max von Sydow e a Liv Ullmann, aquele Vergonha, um filme meio que de guerra civil, mas também com esse sistema de relacionamento, que ele é tão, né, interessado nisso, mas esse de hoje é um filme com uma pegada bem diferente desse, do Vergonha e dos outros filmes dele em geral, né? Apesar de tocar esses temas dele de sempre, né? Relacionamento, psique humana, Deus e tal. A Hora do Lobo, eu acho que é o único filme dele que o pessoal considera meio que um filme de terror, e é totalmente de acordo, né? É um filme que é um pintor, um artista que vai pra uma ilha lá, Ilhas Faroe, na Suécia, com a esposa dele. Eles têm uma cabaninha lá numa ilha que pertence a um rico, lá, a um nobre. E muito rapidamente, né, começa o relacionamento deles bom e tal, naquele isolamento. Muito rapidamente ele já começa a ficar estranho, ficar reticente, ficar introspectivo, fica meio grosseiro com ela e mostrar umas artes de umas figuras que ele descreve, que ele encontra, né? Que você inicialmente entende que ele já tá meio que alucinando aqui, nessa solidão da ilha, descrevendo uma velha que, se ela tirar o chapéu, a cara vai junto, e um outro lá, um professor, não sei o quê. Aí, eventualmente, essas pessoas começam a ir lá na casa e a esposa, a Liv Ullmann, ela testemunha eles são pessoas mesmo lá, né? É uma coisa que fica no ar, né? Se realmente ela compartilha desse delírio do artista, ou se realmente tem umas figuras aristocráticas na ilha que convidam eles na casa. E tem uma história lá do pintor, tinha uma ex-namorada dele com quem ele teve um caso meio ilícito, né? Ele pintou um quadro dela e ela é parente deles, e aí tem umas cenas meio buñuelescas, né? Deles indo no castelo, tem umas jantas, aí ele começa a ficar violento, agressivo. É difícil explicar porque é um filme, como vários dessa temporada, né? Você só explicando a trama, você não tá passando exatamente a vibe, a sensação do filme, né? Tem uma noção meio de pesadelo nesse filme, que eu nunca tinha visto em nenhum filme do Bergman, mas que eu tinha visto em muitos filmes do Lynch. Eu acho que, se você acha que o David Lynch inventou muita coisa, você precisa assistir esse filme. É tipo, claramente o pai, assim, a fonte, a origem, né? O Lynch com certeza bebeu desse filme, né? Aquele aspecto meio teatral, que tem umas horas de sonho, assim, que o cara começa a andar na parede, vai pro teto e volta. A tal da velha realmente tira a cara dela no final, à medida que vai alucinando mais e mais no final do filme. Tem um encontro, assim, meio dúbio, meio simbólico, numa praia lá onde o pintor tá pescando e tem uma criança, um menino lá, e não tem diálogo, é só música, mas tem algum problema e o cara acaba matando o menino e afogando ele volta a subir na superfície, ele volta e desce de novo. Você não sabe se realmente isso aconteceu ou se é puramente simbólico ou se é uma alucinação, e no final a gente entende que, pelo que a mulher fala, né, que também não é claro, né, ela faz uma divagação a respeito da relação entre ela e ele, né, que dizem que se você vive muito tempo
junto, você vai se parecendo com o seu par e, inclusive, compartilha um pouco dessas loucuras e tal, mas que se você ou não ama, ou ama muito a pessoa, talvez ela não teria tido esse mesmo delírio dele, não sei o quê. Como todo filme do Bergman, especialmente dessa fase, assim, pós-anos 50, é um filme muito dúbio, muito interessante, tem pegadas de surrealismo, de terror, de sonho, de imagem de pesadelo, meio autobiográfico também, essa coisa do artista, que é uma pessoa meio intratável, né, na vida pessoal. É isso, né, um filme que eu insisto de novo, né, que vocês procurem ele no YouTube, eu vou botar o link, tá legendado, é um filme europeu, preto e branco e tal, mas vale muito a pena, é um filme que enriquece muito vocês como fãs de cinema, que eu acredito que sejam sendo ouvintes do podcast, né, e então fica a dica, mesmo ouvindo só a nossa conversa aqui, corram atrás, assistam um filme que só a nossa discussão aqui não vai ilustrar exatamente essa vibe do filme, a sensação meio estética dele, né? Mas depois de tanta enrolação, deixa eu perguntar pro Igor, que foi quem sugeriu pra nossa temporada esse filme, né? Qual é a sua história com esse filme? Minha história vem de alguns anos, de vários anos atrás. Eu assisti. Agora não, eu sou péssimo pra datas, né? Quem escuta o podcast com regularidade sabe que eu sou a pior pessoa pra dizer, eu fiz isso em 1998. Mentira, eu não sei. Eu não sei quando é que eu assisti esse filme, mas eu assisti esse filme há muitos anos atrás. Eu sempre adorei esse filme. Primeiro, ele é dessa fase final dos anos 60, quase início dos anos 70, né? Que é a minha fase favorita do Bergman. Eu sei que o Bergman ele tem várias fases, né, ao longo da carreira dele. Foi um artista muito prolífico, né, muito generoso, né? Fez vários filmes para televisão também. Foi diretor de teatro. Inclusive uma trivia, assim, sabe? Ele se via mais como diretor de teatro do que como diretor de cinema, né? Ele fala que o teatro foi a primeira grande paixão dele. E que ele era casado com o teatro, mas que a amante dele era o cinema. Né? Então é engraçado isso, né? Um dos maiores diretores do cinema, né? E ele tinha essa visão dele mesmo, né? Assim, não como um diretor primordialmente de cinema, mas como um diretor de teatro, né? Antes de tudo. E nessa época, né? O Bergman ele começou a fazer uns filmes muito alternativos, assim, quase de vanguarda, né? Em 66, ele faz um filme que quebra totalmente com aquilo que ele vinha fazendo até então, que é o Persona. Recomendo que, para quem não conhece o nosso antigo podcast, o Sala de Projeção, vão atrás do episódio em que a gente fala sobre o Persona. Nós e os nossos amigos psicanalistas, né, o André Vicente e o Gustavo Leal, né, eu acho que a gente tem uma discussão muito legal sobre esse filme. O link vai estar aqui no Spotify, então vocês podem escutar também a gente conversando sobre o Persona, que eu acho que vale a pena. Então, o Bergman ele faz o Persona, que foi um filme que não foi muito bem recebido, né, quando ele foi lançado. Muita gente não gostou. Hoje ele é um clássico do cinema, né, indubitavelmente, né, um dos grandes filmes da filmografia dele. Mas ele não foi um filme muito bem visto na época, né? Assim, foi considerado muito hermético. E muita gente não entendeu, muita gente até hoje não entende. E A Hora do Lobo, ele é um filme meio que gêmeo do Persona, que foi escrito junto, inclusive. E quando eu vi esse filme, muitos anos atrás, eu fiquei abismado, porque eu já conhecia o Bergman. Assim, eu conhecia o Bergman como sendo um cineasta que fazia filmes sobre relações humanas, sobre casamentos e relações amorosas. Eu acho que o primeiro filme que eu vi dele é um filme chamado A Hora do Amor. É um título cafonérrimo aqui no Brasil. A Hora do Amor. Em inglês é The Touch. É o único filme dele, se eu não me engano, que é falado em inglês, né? Com o Elliot Gould e com a Bibi Anderson. E eu achava lindo esse filme quando eu era pequeno. Novamente, né? Eu assisti esse filme quando eu era pequeno. É totalmente impróprio para crianças. Mas foda-se, né? Os anos 90 ninguém ligava para isso. E muito tempo depois eu fui assistir esse A Hora do Lobo, que é quase um filme de horror, né? Ele chega muito perto. Algumas pessoas consideram como sendo, de fato, um filme de horror. Outras não tanto. O que quer que ele seja, é um filme lindo e perturbador em vários sentidos. Eu acho que se ele não é um filme de horror, eu colocaria ele dentro dessa categoria, né? Mas se ele não é, ele beira ser um filme de horror. É um filme de horror existencial. E eu fiquei abismado com aquilo que eu vi. Não só pela beleza das imagens, mas também pela história, que é um filme bem, como o Filipão já falou mesmo, assim, é um filme que ele beira um certo surrealismo, né? Em certos momentos. Ele não chega a ser um filme surreal porque ele tem uma narrativa mais ou menos bem delineada. E a gente pode depois discorrer sobre o sentido dessa narrativa, né? Mas é um filme que tem uma história, né? E personagens e um começo, meio e fim, assim, um desfecho bastante claro. Mas ele tem uma imagética que eu acho que é fascinante e as interpretações do filme são ótimas, né? Eu era muito apaixonado pela Liv Ullmann, né? Eu tinha uma queda por essas atrizes escandinavas. Eu achava elas todas lindas, né? Bibi Anderson, Liv Ullmann, a Ingrid Thulin, que também tá no filme fazendo uma ponta. É um filme, assim, o Bergman, ele tem um vocabulário simbólico cinematográfico que fala muito as minhas próprias crises e anseios. Então, assim, é um filme que
diz muita coisa pra mim, e eu tô ansioso pra conversar sobre ele, né, com vocês, e pra saber o que vocês acham desse filme. Queria saber se esse filme afetou vocês tanto quanto ele me afetou, e ainda me afeta, né? Eu reassisti o filme pra gente gravar o podcast, e ele ainda é muito impactante pra mim. E aí, Diego, te afetou? Acho que você não tinha assistido ainda, né? Eu não tinha assistido. Eu vi 3 dias atrás pela primeira vez e reassisti agora ontem pra gente poder discutir aqui no podcast. O Bergman é um diretor bem caro a mim, né? Eu gosto muito dele, porque eu sou um cinéfilo, né? Sou fã de cinema, mas eu sou um fã de cinema com muita resistência a cinema de arte, né? O Igor sabe disso, ele me conhece já há 25 anos, sei lá, quase 30. E eu sempre fui muito resistente à vanguarda, especialmente cinema de vanguarda, assim, cinema muito experimental. Eu sempre fui mais mainstream mesmo, sabe? Eu gosto de cinema popular. Mas o Bergman, quando eu comecei também a ver os filmes dele, por influência do Igor, eu adorei. Exatamente. Ele é um cineasta que fala de relações humanas e de temas que eu gosto muito, que eu me interesso muito. A profundidade que ele atinge na dramaturgia dos filmes, na narrativa e a profundidade dos relacionamentos e do desenvolvimento dos personagens é meio quase inigualável, é fantástico, assim. Ele vai fundo mesmo, sabe? Por exemplo, o Cenas de Casamento, né? Que é um dos maiores filmes de amor, né? De todos os tempos. Você tem que estar muito bem, sabe? Você tem que estar realmente... É um filme arrasador, assim, por exemplo. Especialmente se você é casado ou já foi casado. Então, aí eu fui ver A Hora do Lobo agora. E eu gostei muito do filme. Vocês falaram assim da parte estética, das atuações. Eu gostei que ele tem esses aspectos surreais. Eu gostei muito da cena com o menino. Gostei muito dos efeitos inquietantes, né? Que o Felipe mencionou, do Barão von Merken, que no final do filme ele sobe pela parede e fica de cabeça para baixo no teto. E a velhinha que realmente ela diz que vai fazer isso. Ela diz que a Liv Ullmann vai encontrar uma mulher que faz isso, né? Que tira é o Max von Sydow mesmo que fala, né? Essa cena é muito importante pra mim. Ele fala dessa velhinha e ela, de fato, tira o rosto e põe de ladinho, assim, uma máscara. E é uma cena realmente muito inquietante. E eu li uma trivia que realmente foi um pesadelo que o Bergman teve de verdade. Então eu gosto esses aspectos do filme, eu gosto muito. Eu só fiquei um pouco assim, não me identifiquei completamente. Eu fiquei um pouco assim, um pouco de má vontade, um pouco irritado com essa questão do artista em crise, sabe? E essa dúvida, essa insegurança que ele tem, se a arte dele realmente provoca algum resultado no mundo ou não, sabe? E se ele é bom realmente ou não. Porra, o cara acabou de fazer Persona, né? Um dos maiores filmes, maravilhoso, Persona, obra-prima, e tá com dúvida lá sofrendo. Coisa chata. Mas tirando isso, eu adorei. É porque o personagem é meio que um duplo dele, né? Mas eu queria falar sobre isso, né? Você tinha me adiantado que você não gostou muito disso, mas pra mim esse elemento dele ser artista é meio que secundário, assim, totalmente. Pra mim, o grande tema do filme que eu já vi várias vezes também, gostei muito. Pra mim não é do top 5 dele, não é do top 3 dele, mas é um filmaço, assim. Como eu já falei de outros diretores desse patamar dele, né? Que um filme mais ou menos, ou bom do Bergman, do Scorsese, é tipo o melhor filme da vida de algum outro diretor, né? Mas esse aspecto dele ser artista, pra mim o grande ponto aí ele podia ser qualquer coisa, né? Mas ele precisava, como personagem, estar isolado com a esposa, né? Então é esse isolamento deles dois, esse convívio forçado e essas presenças desse passado dele e a relação que ele tem com essa aristocracia, né? Com essa ex-amante dele e tal. Então pra mim o fato dele ser pintor, desenhista ou artista, pra mim isso meio que fica em segundo plano, assim, do que o filme tá me dizendo, né? Não é um filme sobre o que eu acho que, por exemplo, um filmaço daquela trilogia de Nova York, acho que chama o filme, não tenho certeza, que são 3 filmes e um deles é do Coppola, um é do Scorsese e um do Woody Allen, e o do Scorsese eu acho um filmaço e sobre um pintor em crise e tal. Esse filme o cara tinha que ser pintor obrigatoriamente nesse curta. Nesse filme da Hora do Lobo, meio pra mim, não, ele podia ser qualquer coisa. Um pescador que mora lá na puta que pariu, nas Ilhas Faro com a mulher dele e tem aqueles problemas dele, aquele isolamento e tal, né? Então, obviamente o Bergman tá falando sobre isso também, né? Um filme bem autobiográfico, mas eu não vejo esse filme e digo, lá vem mais um filme de crise de artista, né? Pra mim é um filme a presença desse homem sozinho com a mulher sozinha, desse passado que fica assediando eles, né? Pra mim é mais por aí. Por isso que não me irritou tanto, que eu também acho meio sem graça, né? Mas o que você tem a dizer aí, Diego? E depois o Igor. O que me irrita é porque, especialmente essa época, né, essa geração de artistas, né, eu acho o pessoal muito autocentrado
autocentrado, muito egocêntrico. É tudo a arte deles está acima de tudo, a arte é a coisa mais importante do mundo. Então ele começa o filme, tem 5, 10 minutinhos que ele é amoroso lá com a Liv Ullmann, sabe, que quer desenhar ela e tal, né, e tenta fazê-la como se fosse a nova musa dele, mas não dá certo, sabe, e passa o resto do filme sendo, sabe, desprezando ela, sendo indiferente, sendo frio com ela, sabe, e pensando só no que ele tá sofrendo, no que tá acontecendo com ele, sabe, eu acho muito egóico esse pessoal. E em oposição a isso, a Liv Ullmann é daquele tipo, né, de mulher que realmente se amálgama ao amor da vida dela e vive a vida dele, praticamente. Então isso acho meio datado, isso me incomoda, mas agora o Igão vai replicar. Mas você não acha que isso é algo que realmente acontecia mesmo? Então, por mais que seja uma coisa negativa, sim, né? Acontecia. Por exemplo, a própria Liv Ullmann, ela teve um caso com o Bergman, sim, e estava grávida dele, né? Então, assim, isso não é puramente invenção, né? É chato, mas tá espelhado, né, no filme, uma realidade. Bem real naquela época. Achei fantástico esses comentários, porque acho que eles servem bem, assim, pra gente começar a falar sobre esse filme, porque esses comentários de vocês dois, principalmente o comentário do Diegão, ele exemplifica muito bem o tipo de comentário que foi feito na época do lançamento da Hora do Lobo a respeito do próprio filme, né? Muita gente não gostou do filme, muita gente não entendeu o filme também, né? Mas muita gente não gostou do filme justamente por causa desses motivos que o Diego listou, porque eles chamaram o Bergman de egóico. Falaram, não, você tá fazendo um filme sobre os seus problemas, um filme sobre você mesmo, sobre as suas dificuldade de relacionamento, sobre o seu fazer artístico. Porra, velho, que coisa mais autocentrada. Por que você tá fazendo um negócio desse? Por que a gente tem que ouvir você falando sobre isso, né? E era uma acusação que era feita também a outros cineastas na época. O Fellini, ele também ouviu algo muito parecido, né? O Fellini também foi acusado, né, de fazer filmes sobre ele e para ele. Aquele 8,5, que inclusive é um filme que eu amo, que eu acho que é um dos melhores filmes do Fellini, se não for o melhor, assim, na minha opinião, né? Não tô falando objetivamente falando, mas é um filme sobre um cineasta em crise. Você diria, então, que, por exemplo, essa geração dos anos 50, 60, 70, em vez de fazer terapia, eles faziam cinema, né? Ou escreviam livros e tal, devia falar com alguém para fazer uma terapiazinha, resolver tanto problema, né? Mas aí compartilha com todo mundo o problema deles. Philip Roth, a mesma coisa. Todos os livros sobre ele. Fantástica pergunta, assim, sabe? Se esse povo não deveria fazer terapia ao invés de cinema, né? Assim, deveria estar fazendo terapia, mas aí foi fazer cinema. Sabe, Filipão, isso me lembra uma frase que o Hilke, pelo menos assim, atribuída ao Hilke, né? Essa frase, por que você não faz terapia? Ou alguma coisa parecida, na época do Hilke, né? Hilke, para quem não sabe, é um poeta nascido na Tchecoslováquia, mas escrevia em alemão, no começo do século XX, um poeta simbolista alemão. Rainer Maria Rilke, né, autor de Cartas a um Jovem Poeta, alguém em algum momento da vida dele supostamente deve ter virado para ele e falado assim, você é uma pessoa tão atormentada, né? Por que você não se trata, né, seu doido? Né? Fica aí escrevendo poesia, fazendo literatura, seu vagabundo, vai se tratar, já existia psicanálise naquela época dele, então vai fazer alguma coisa dessas, né? vai para um spa, vai relaxar, vai praticar um esporte, né? E o Rick, ele falou assim, não, porque o medo dele é que ao exorcizar os demônios internos dele, ele também expulsasse os anjos que haviam dentro dele, e esses anjos que eram justamente as musas, que eram os responsáveis pela obra que ele fazia, né? Pelos poemas que ele escrevia. Então assim, Filipão, eu acho até que é bom que esse povo, esses cineastas, né, dos anos 60, dos anos 70, fossem tão malucos assim, porque eu acho que essa maluquice deles, né, esse egoísmo deles, né, desmedido, produziu excelente cinema, pelo menos na minha opinião, excelentes filmes. Eu acho que a história do cinema não seria a mesma coisa se a gente não tivesse o Bergman, o Fellini, ou o Antonioni, ou o Pasolini, né, que deviam ser humanos terríveis. O que faz com que a gente reflita sobre uma coisa que eu acho que é um tema muito contemporâneo, inclusive, né, eu não sei se os nossos ouvintes eles estão antenados nisso, mas assim, artistas são pessoas falhas, e a gente vê, vez por outra, na mídia, na internet, um novo escândalo, geralmente algum escândalo sexual que se descobriu sobre a vida privada de algum artista, algum escritor famoso, algum músico, algum rapper, tô pensando aqui em vários casos, tô pensando aqui no P. Diddy, tô pensando aqui no Neil Gaiman, nos quadrinhos. Então assim, artistas são pessoas falhas, artistas eles podem ser inclusive criminosos, né? São pessoas com falhas graves de caráter, são pessoas que transgridem a lei, são pessoas às vezes amorais, mas que são capazes de realizar obras que tocam o nosso âmago, coisas que são muito profundas, filosóficas, poéticas, que podem deixar o mundo melhor. Isso é uma contradição, né? E eu acho que a gente tem
lidado, não sei, de uma forma muito conflituosa com essas contradições. Mas enfim, eu não tô aqui para defender ninguém. Tô aqui para justamente concordar com o Diego. De fato, é uma coisa meio egóica do Ingmar Bergman fazer um filme sobre ele mesmo, em que o personagem principal do filme é claramente assim, um alter ego dele, passando por problemas que muito provavelmente são problemas que ele mesmo passou. Mas eu queria fazer um comentário sobre aquilo que o Felipe falou, né? Porque o Felipe ele falou que ele acha que é um elemento totalmente contingente o fato dele ser artista. E eu acho que não, né? Eu vou aqui defender uma tese de que A Hora do Lobo é, entre outras coisas, uma reflexão muito importante, muito interessante. Quer dizer, importante eu não sei, mas uma reflexão muito interessante sobre o fazer artístico e o papel do artista. Então, por causa disso, o fato dele ser um artista, né, eu acho que é importantíssimo pro filme, importantíssimo pra trama. E não só qualquer tipo de artista, porque olha só, ele é um pintor de retratos, ele é um retratista. Pra quem já assistiu outros filmes do Bergman, a gente sabe que um dos temas do Bergman é o rosto. Ele tem um filme, inclusive, com esse título, O Rosto. Se você assistir principalmente os filmes dessa fase dele, no final dos anos 60 até meados dos anos 70, você vai ver que tem uma ênfase muito grande, e esse filme é muito bem ilustrativo disso, em enquadramentos em que só aparece o rosto dos atores. O Bergman, ele é, de certa forma, de uma maneira bem poética, né? Tô aqui viajando, né? Um retratista, né? Ele faz retratos de pessoas. E os filmes dele são, de certa forma, retratos, né? Eles são estudos de personagem, em que a história talvez não seja tão importante assim, mas você escrutinar a vida interna daquelas pessoas, você entender o que move aquelas pessoas, como é que aquelas pessoas agem, como é que elas amam, sabe? Se é que elas amam, o que tá freando aquelas pessoas, isso é muito importante. Então acho que você fazer o Bergman fazer um filme em que o alter ego dele seja um pintor de retratos, eu acho que é uma forma de auto-representação muito poética. E o Johann, que é o pintor do filme, em um determinado momento, agora já falando da Hora do Lobo, ele questiona, né? Ele fala assim, mas a arte é inútil. Eu acho que ele usa essa palavra. O artista é simplesmente uma pessoa que se sente compelida a fazer o que ele faz. E ele se compara, inclusive, a um monstro, né? Assim, sabe? Tipo, eu sou tão exótico quanto uma vaca de 5 patas ou um monstro. Ou seja, o artista não seria nada mais do que uma espécie de aberração. O artista, ele é simplesmente um homem ou uma mulher, que se sente compelido a realizar um determinado ato, um ato artístico. E o mundo aplaude essas pessoas por causa disso. Mas não tem nada demais na vida dessas pessoas. Eu diria que é uma forma muito autodepreciativa de você ver, né, o artista. E até mesmo porque, segundo o Johann, no filme A Hora do Lobo, a arte, ela é inútil. O que seria inútil, assim? Ela não tem um efeito prático no mundo, ela não é efetiva no mundo. Mas aí você tem a figura dos burgueses que moram na ilha, dos habitantes da ilha, né, que a gente não sabe se são pessoas reais ou, né, figuras da imaginação de Johann. Você viu aquela hora que eles estão falando sobre a flauta mágica? Aliás, é uma hora mágica no filme, né? A flauta mágica é uma hora mágica. Tem um teatrinho de bonecos, né, que acontece. E nesse teatrinho, que inclusive me lembra no Ai Banda do David Lynch no Cidade dos Sonhos, você vê que os bonecos são pessoas reais. A gente pode até pensar por que eles seriam pessoas reais. E aí depois, quando você tem a figura de um dos burgueses falando sobre Mozart e sobre a flauta mágica, ele fala da flauta mágica, ele fala especificamente, assim, sabe, de um verso da flauta mágica, em que um dos personagens fica chamando pelo nome da princesa, né, Pamina, aí ele quebra a palavra Pamina, dando a entender que aquilo é uma espécie de encantamento, que aquilo é uma espécie de mágica. E essa é a visão oposta da visão do Johann. Se pro Johann a arte é inútil, ou seja, ela não tem nenhuma efetividade no mundo, pro burguês, que no caso está representando o lado sombrio do Johann, a arte ela é feitiçaria. Ou seja, ela é mágica. A arte é uma maneira de você materializar ideias no mundo e você mudar o mundo por consequência, você agir sobre o mundo, você fazer o mundo algo diferente, algo melhor ou algo pior, enfim, que seja. Você fica preso entre essas duas visões. Afinal de contas, a arte ela é inútil, ela não serve pra nada. Ou seja, você está vendo um filme sobre, sabe, um cineasta discorrendo sobre os próprios problemas e o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com a vida sexual e os problemas e as paranoias e as neuroses do Ingmar Bergman, esse homem sueco que viveu há não sei quantos anos atrás? O que eu tenho a ver com isso? É inútil isso. Hora do Lobo, Persona, tudo isso é inútil. Então, pra que eu tô vendo isso? Eu tô perdendo meu tempo. Podia estar investindo na bolsa, mas não, tô vendo essas porcaria aqui. Pra quê? Ou seja, você tem essa visão, ou então você tem a visão oposta, assim, poxa, não, a arte ela causa alguma coisa no mundo. A arte ela afeta. A arte é capaz de transformar coisas que antes não existiam em realidade. Bom, aí você tem o nosso tema, né? Realidade e ilusão. E aí você tem uma coisa que o próprio Bergman faz nesse filme. Porque, cavalheiros, olha só, o que vocês acham disso? Começo do filme, o que a gente tem no começo do filme? A gente tem uma entrevista com a alma, né?
Você tem, inclusive, assim, vozes falando assim, sabe? Luz, câmera, claquete, não sei o quê. E aí você tem a alma saindo da casinha e ela começa a falar com a câmera, como se tivesse um entrevistador por trás da câmera, perguntando pra ela uma série de coisas, e ela começa a falar da vida dela com o Johan e tudo mais. Ou seja, o filme ele começa como se fosse uma espécie de documentário. Documentário que, até onde eu sei, conta uma história real sobre pessoas reais, uma história que realmente aconteceu, né, com pessoas de verdade. Mas aí depois o filme ele começa, e aí a gente vê a alma chegando com o Johan na ilha, e todas aquelas coisas acontecendo, e todos aqueles personagens desfilando na nossa frente, para aí depois o filme acabar, e você volta a esse formato de documentário, você volta a ter a alma, não é nem a Liv Ullmann, é a alma falando pra câmera, contando pra ela da história que a gente acabou de ver. Então você fica nessa dúvida, assim, porra, o que eu assisti? É um documentário, ou seja, é uma história real sobre pessoas que realmente existem? Ou é uma coisa que existe apenas na imaginação de uma pessoa, do Bergman / Johan? O que é isso? Ou seja, através da arte, você consegue transformar algo que não existia, personagens que só existiam na cabeça de um artista, em coisas reais, em entes reais, assim como o Johan faz no filme, né, através da arte de retratos dele, porque ele pinta todos aqueles personagens, ele faz retratos daquelas figuras todas, antes delas aparecerem na tela. Então é como, de certa forma, os desenhos dele fizessem com que eles ganhassem vida. E o Bergman faz isso com os personagens dele também, porque o Johan não existe, é o Max von Sydow, a alma não existe, é a Liv Ullmann, mas ao transformar o filme dele numa espécie de documentário, é como se essas pessoas existissem também. É como se ele estivesse dando realidade para elas. Então acho que esse filme, ele traz reflexão muito interessante pra gente, né, que a gente tá falando sobre isso, realidade e ilusão, porque ele mostra o quanto que é tênue essa linha entre aquilo que é real, aquilo que é ilusório e aquilo que a arte pode fazer de real, aquilo que a arte pode trazer pra realidade. Então, voltando, eu acho que pra mim, Felipão, eu acho que é importantíssimo que o Johan seja um artista. Eu acho que o filme ele traz as reflexões pra gente e não, na minha opinião, não é contingente, também como não é contingente o fato dele ser não apenas um artista, mas ele ser um retratista, porque isso é uma forma bem poética do Bergman ele se olhar, porque é o que o cinema dele faz, né, assim, mostrar retratos de pessoas. Mas o que vocês acham? Eu falei demais, desculpa, o que vocês acham? Você puxou essa cena do começo dele, que ele tá descrevendo aquelas figuras, né, que vão vir à vida depois, né, que ele é tipo um demiurgo que descreve pra alma aquelas figuras e tal, e o Diego tinha mencionado que também queria falar dessa cena especificamente, né, que é bem no começo do filme, quando a relação deles muda, né, que ele entra nesse transe auto-interessado, assim, começa a cortar ela e ele começa a descrever, né, o que ele tá vendo, ó, essa pessoa assim, assada, essa aqui. E o Diego, você mencionou que tinha algum fio pra puxar daí? Não, eu acho que é isso. Ele meio que falou já o que eu ia falar. Mas só retomando, eu acho que ele de fato invoca, né, os personagens. É uma prática muito milenar, né, mitológica. Você, por exemplo, as epopeias orais, né, tipo a Odisseia, né, a Ilíada, você acreditava que quando você cantava elas, né, quando você falava e declamava, né, esses poemas épicos, né, você invocava aqueles acontecimentos. Então, de fato, o artista, ele, no filme, né, o Johan, ele não é uma coisa acidental, né, ele é uma cena muito importante, né, quando ele mostra os desenhos para Liv Ullmann, né, e ele tá bem atormentado, né, com os desenhos que ele fez, e ele fala exatamente tudo que acontece no filme, né, depois. Tudo que ele tá descrevendo ali vai acontecer depois, mais ou menos. Então é como se ele realmente estivesse chamando, né? Como se ele estivesse transformando a arte dele em realidade. E isso realmente eu acho bonito, né? Porque no final do filme, o que acontece, né? Ele desaparece, né? A Liv Ullmann, inclusive, anuncia isso no início do filme, né? Talvez não a Liv Ullmann, mas o texto, né? Que aparece na tela. Ele some, ele desaparece, né? Ele vê ele no rio, ali, longe dela, simbolicamente sendo levado, sendo tragado por aqueles demônios, por aqueles fantasmas, por aqueles canibais, né? Que ele tinha escrito uma peça chamada Os Canibais, né? E que era basicamente isso, A Hora do Lobo. Então eu acho bonito isso porque, como a gente estava falando, né? Era uma época em que o artista era muito autocentrado. O artista, ele realmente se detinha muito sobre ele mesmo, sobre o fazer artístico dele e sobre como a personalidade, sobre como os sonhos dele afetam a arte dele, né? Sobre como o estado de espírito, o estado psicológico, né? Tanto é que o Igor mencionou que, de fato, muitos artistas tinham medo de perder a capacidade de produzir arte de primeira linha, né? Arte fera mesmo, se eles conseguissem resolver os próprios conflitos internos. Então eles realmente precisavam da arte e precisavam manter um pouco, precisavam desse, não um sofrimento, né? Não aquela ideia antiga de que o artista sofrido, né? Tuberculoso, que tinha inspiração e podia produzir, mas a angústia, ela realmente, às vezes você pode expressar a angústia de uma forma artística e realmente sai muita coisa boa, né? Como o Igor falou. Mas
simbolicamente, se você pensar bem mesmo, é um filme sobre como a arte de um artista engole ele, toma conta dele. Só acrescentando essa ideia, né? A relação dele com a Liv Ullmann é uma relação bem real, bem terrena, bem pé no chão. Inclusive, só ele e ela. Eles se isolaram na ilha para ele ficar com ela. E isso, de fato, não conseguiu manter o interesse dele. Ele não conseguiu lidar com essa situação, na minha opinião, né? Tão terrena, tão mundana, né? Um amor tão possível, tão viável, né? Um amor que estava acontecendo, material ali. Ele não conseguia esquecer a Veronica Vogler, né? Que realmente é a expressão artística da mulher ideal, da mulher maravilhosa, da mulher que marcou a vida dele. Aquela ali sim é uma musa para ele produzir arte. A diferença entre a esposa, que é essa coisa grávida, né, de lar, estabilidade, rotina, essa outra amante do passado, né, aristocrática e aquela coisa, né, sexual. Mas eu achei interessante isso, né, desse amor terreno dela, que acho que a cena, o diálogo mais comprido que eles têm é uma cena que eles estão lá e ela tá pedindo dinheiro pra ele, né, e ela começou a numerar tudo que ela gastou e tudo que precisa, e ele joga o dinheiro pra ela assim, né. A conversa mais comprida que eles têm é sobre os gastos dela e o dinheiro que ela precisa que ele reponha para ela gastar, né? É mais doméstico impossível, né? Aí você vê que ela tá profundamente sozinha nessa cena, né? Que ela fica falando todas aquelas coisas pra ele, e você vê que ele nem tá prestando atenção direito no que ela tá falando. Isso, ele joga o dinheiro e ao longo dessa cena toda você vê a maravilhosa interpretação da Liv Ullmann, né? Essa fantástica mulher e atriz. Desculpa, é porque eu sou apaixonado. E você vê o quanto que ela vai ficando triste, né? Assim, eu nunca vi uma mulher uma mulher falando de dinheiro ficando tão triste. Não, mentira, eu já vi, mas não vou fazer nenhuma referência às minhas ex-esposas. Uma mulher falando de dinheiro e ficando tão triste ao longo da fala dela. E ele seco e indiferente, né? Então eu acho que tem isso que o Diego falou também, sabe? Essa relação deles era uma relação muito, eu acho que terrena é uma boa palavra, assim, concreta, real, mas ele estava engalfinhado com ilusões, com problemas, com traumas. Eu até diria, né, que eles foram para essa ilha numa tentativa dele fugir. Eu acho que essa ida para a ilha é uma espécie de fuga da parte deles, mais especificamente da parte dele. Fuga de todas aquelas coisas que atormentavam ele e a vida de artista dele enquanto eles estavam na cidade, enquanto eles estavam em contato com outras pessoas. Então, exatamente, completando isso, essa ideia, né, dessa diferença, né, dessa tensão entre o amor terrenal pela alma e o amor louco, né, o amor insano pela Veronica Vogler, né? Eu acho que é aquela coisa, né, de você não conseguir mais desejar o que você já tem, né? Você deseja o que você não tem. E o amor que ele teve com a Veronica Vogler, pelo que a gente sabe, foi um amor proibido, né? Ela era casada, o marido dela tomou ela dele depois de um tempo, sabe? E foi meio humilhante para ele, né? Perante a sociedade, essa situação. Nunca teve realmente posse dela, posse assim, né? Nunca realmente foi dele. Eles nunca foram só dos dois. Eles nunca tiveram uma relação legítima mesmo, ele e a Veronica Vogler. Então isso marcou ele, né? Como algo impossível, inalcançável. E é muito difícil competir com uma mulher inalcançável, né? Muito difícil para Liv Ullmann. É muito difícil competir com a fantasia, né? Por mais que a realidade seja uma realidade com a cara da Liv Ullmann, né? Ainda assim é a realidade, ainda assim é difícil competir com a fantasia. A Veronica Vogler, como o Diego falou, era a musa. Tanto é que ele pinta um retrato da Veronica Vogler, né? Um retrato que inclusive está na parede daquele castelo, né, nefasto, onde eles vão passar aquelas tardes dele. E eu acho que também tem um afeto que está nesse filme, que o Filipão, ele mencionou aqui, que eu acho que é um afeto que é muito importante para os filmes do Bergman. Eu não acho que é uma coincidência que o filme que o Bergman lançou no mesmo ano da Hora do Lobo é um filme que se chama Vergonha, né? Eu acho que o Johann, ele foge para essa ilha muito levado por uma vergonha que ele teve por conta desse caso com a Veronica Vogler, né? Como o Filipão falou, assim. Veronica Vogler era amante dele, era a musa dele, era amante dele, mas era uma mulher casada, né? O que gerou todo um escândalo na high society da época. E no final das contas, o marido dela vou usar só uma palavra aqui terrível, né? Se reapropriou da esposa dele, e ele ficou sem ninguém, ou seja, ele ficou sem a amante dele, ele ficou sem a musa dele. Ou seja, o Johann é um homem, né? A gente já falou sobre isso, a gente falava muito sobre isso no Sala de Projeção, né? E esse tema acaba sempre voltando aqui nas nossas análises, né? O Johann é um homem emasculado. Ele ficou sem a mulher, ficou sem a amante, ficou sem a musa, né? Tanto é que ele vai para essa ilha, né? Para fugir do escândalo, para fugir dessa vergonha, e na tentativa de voltar a fazer arte. Ou seja, voltar a se sentir um homem potente de novo, porque ele perdeu a capacidade dele de criar com a saída da Veronica Vogler da vida dele. Só uma pergunta que eu tenho, Felipe, para o Felipe também. Vocês acham que
por esse emasculamento que a razão da maquiagem dele no final do filme? O que vocês acham da maquiagem? Eu queria perguntar se vocês acham que tem um elemento de comentário meio social também, né? De classes, né? Porque você diz que ele foi emasculado, mas ele tem uma esposa, ele é um pai, ele tem essa virilidade, né? De gerar vida, né? Essa coisa, blá, blá, blá. Mas eu digo, quando eles querem meio que, no final do filme, humilhar ele, né? E essas figuras, né? Aristocráticas, que pra mim ficava um pouco dúbio, né? Que se era puramente um comentário, né? De deixar ele feminilizado com maquiagem e tal, ou se tinha um aspecto meio de classes, né? Porque eles não são pessoas quaisquer que estão recebendo ele e tal, eles são nitidamente um pessoal aristocrático, são pessoal, né, são grandes burgueses, né, e toda essa decadência burguesa, acho que tem um pouco a ver, eles colocam aquele roupão de seda e a maquiagem pode ser, para mim, também lida nesse sentido, né, então não sei. Eu também interpretei essa maquiagem como se eles estivessem transformando o Johan num performer, num ator de teatro, assim. Eu achei meio teatral, mais do que feminino. Eu achei que eles estavam maquiando ele como se ele fosse um ator de teatro antigo, assim. Porque quando ele põe aquela capa, né, aquela toga, né, eu esqueci o nome, aquela manta, e tá todo maquiado, isso acontece antes dele encontrar o corpo da Verônica, né, que tá deitada lá, e ele faz aquele carinho, é uma cena lindíssima. Realmente, né? Quando ele passa a mão nela, né? Uma cena de devoção total, como se ele estivesse fazendo carinho numa deusa, né? E ela tá literalmente num pedestal. E aí ela acorda e começa a rir da cara dele, tá todo mundo rindo dele. Então, uma cena de humilhação extrema, a humilhação clímax do filme. Então, eu acho que o fato dele estar ali vestido como se fosse um ator representando, acho que amplia esse senso de humilhação, como se tivesse uma grande plateia olhando pra ele e achando tudo ridículo e rindo dele. Eu queria adicionar que eu achei que, especialmente, isso que o Igor tinha mencionado, né, que o Bergman se via como um diretor primordialmente de teatro, com quem ele era casado, mas ele tinha casos com o cinema, né? Eu acho que, à medida que essa insanidade dele aumenta, que pra mim é a melhor parte do filme, né, esteticamente falando, o filme vira cada vez mais uma peça, né, de teatro mesmo, né? A iluminação, os cenários, aquele interior do castelo não é um castelo, é um cenário. E eu acho que não é acidental, né? E realmente, se quisessem transformar ele numa mulher, eles colocariam uma peruca, um vestido, que não é o que acontece, né? Eles botam um roupão, essa maquiagem bem forte, assim, e ele tá realmente sendo exposto naquela peça lá, de encostar na mulher nua, que começa a rir dele, e ele vira e tá todo mundo rindo dele, né? Ele é o ator ali daquele momento, né? Eu acho bem teatro mesmo, bem legal essa visão, esse insight que você teve. Eu acho que essa teatralização, né, da cena, né, é o que acontece não só nesse filme, mas em vários filmes do Bergman. Entre essa linha entre o teatro e o cinema, elas meio que se mesclam, né? Então você vê o teatro invadindo o cinema se tornando teatro, e eu acho que tem muito de maquiagem teatral nisso que fazem com o Max von Sydow, né, nessa cena. Eu acho que tem muito de uma feminização do personagem também. Não em transformá-lo em uma mulher, porque senão eles teriam feito isso que você falou, Filipão, né? Teriam colocado uma peruca nele, alguma coisa assim. Mas não, eu acho que a ideia não é essa. Porque assim, eu acho que tem uma coisa que assombra o Johan. Assim, várias coisas que assombram o Johan, né? O Johan, ele é um cara altamente assombrado, né? Mas eu acho que uma das coisas, um dos fantasmas que assombram ele, na minha interpretação, é um fantasma de um possível desejo homossexual que ele sente. O que talvez, na cabeça dele, explique ou justifique, né, o fato do marido da Veronica Vogler, né, ter roubado a esposa dele de volta. Tem algumas cenas do filme, tem algumas coisas no filme que me fizeram pensar nisso. Uma delas, logo no começo do filme, quando ele está listando os personagens que apareceram para ele em sonho, ele está mostrando os desenhos que ele fez desses personagens para a alma, personagem da Liv Ullmann. Um deles é um cara que é extremamente irritante, que usa um óculos, né, e que ele é possivelmente um homossexual. As palavras dele, é a frase que ele usa, né? Esse cara aqui, possivelmente um homossexual. E como é que ele lida com esse cara quando ele aparece pra ele numa hora que ele tá pintando? Ele dá um tapa na cara dele, faz o nariz dele sangrar e ele fica gritando, cala a boca, repetidas vezes. Ele tem um profundo ódio desse cara. Então essa é a primeira manifestação violenta do Johan. A segunda manifestação violenta é aquela cena terrível e belíssima de se ver, do menino. Eu acho essa cena perturbadora. Eu acho essa cena perturbadora por vários motivos. Um dos motivos é, aquela cena, ela faz várias coisas, né? Primeiro, assim, sabe, aquela cena tem a luz estourada, não sei se vocês repararam nisso, mas assim, o claro daquela cena é muito claro, o escuro é muito escuro, assim, começa com uma luz muito estourada e depois parece que o contraste entre claro e escuro se acentua e a cena fica mais escura do que clara. Ou seja, visualmente ela é bem interessante, ela é bem bonita, né? Mas isso já dá uma perturbação, né, pra essa cena. E é uma cena em que
que o Johan, ele mata uma criança na praia, né? Isso é uma confissão que ele faz pra alma, em um dos momentos em que eles estão acordados na hora do lobo, né? Ele confessa esse crime pra ela. Você não escuta o áudio dessa cena, ou seja, eles conversam alguma coisa, mas você não sabe o que eles estão conversando. Ele mata esse menino de uma forma bem violenta, dá pedradas na cabeça desse menino, depois ele joga o corpo dele no mar. E uma coisa que me chamou a atenção, não na primeira vez que eu vi, mas assim, das outras vezes que eu vi esse filme, assim, na verdade, me chamou a atenção na primeira vez que eu vi, mas eu não dei muita bola pra isso. E depois que eu pensei, falei, cara, acho que tem alguma coisa aí. Primeira vez, quando essa cena começou, na primeira vez que eu vi esse filme, eu pensei assim, sabe, tipo, o Johan tá na praia com uma menina nua. Ou seja, o corpo desse menino, ele é, de certa forma, erotizado nessa cena. Você vê os ângulos, você vê um menino que tá só de calção. Tem uma erotização aí, né? Não tem como dizer que não tem. Tem. Sabe? Um menino seminu, branco, eles se engalfinham. Esse engalfinhamento deles lembra um abraço. Eles estão lá, sabe? Tem várias cenas, vários ângulos em que eles estão no corpo a corpo. E aí ele acaba não transando com o menino, mas ele acaba matando o menino. Tem uma psicologia muito perversa por trás disso. E ele acaba jogando o corpo desse menino no mar, assim, escondendo o crime dele, escondendo, novamente, assim, vou falar aqui daquele afeto que eu acho que está presente nesse filme, está presente em vários outros filmes do Ingmar Bergman, escondendo a vergonha dele. Vergonha de ter matado o menino, vergonha também de ter matado o menino. Por quê? Uma das viagens que a gente pode fazer, que eu acho que é possível, eu acho que o filme ele dá material para a gente poder fazer essa viagem, é que ele sentiu um desejo sexual muito grande por esse menino na praia, mas só que, claro, assim, ele não pôde concretizar esse desejo, acabou matando esse menino e depois jogou o corpo dele. Então, lembrando que ele trata de uma maneira muito violenta o único possível personagem homossexual daquele grupo de burgueses que aborda ele. Ele mata esse menino nesse momento, numa espécie de delírio homicida erótico homicida, não sei. E depois você tem esse outro momento em que ele é maquiado, uma maquiagem que é uma maquiagem teatral, mas é uma maquiagem também que dá a ele traços femininos, e aí ele vai fazer justamente isso que o Diegão falou, ele vai passar a mão no corpo da Veronica Vogler. Eu acho que uma das leituras que a gente pode fazer dessa cena também ele vai tentar possuir a Veronica Vogler, ele vai tentar fazer amor, ela tá lá, prontinha para ser possuída, nua, num pedestal, fantástica, venha, sabe, tô aqui, né, deitadinha, é só você deitar em cima de mim e a gente vai fazer amor. Ele não consegue, ele passa a mão no corpo dela como se ela fosse uma espécie de relíquia sagrada e ele não consegue, de fato, tê-la, ele não consegue fazer amor com ela. E aí vem um grupo de pessoas, esses burgueses, esses aristocratas, que são uma espécie de manifestação dessa consciência culpada dele, e começa a apontar para ele e começa a rir. E aí ele fala para eles: agora a transgressão foi feita, agora o espelho está quebrado. E agora o que os cacos desse espelho refletem? Então, assim, isso não está óbvio no filme também. E, novamente, assim, eu posso estar viajando. Eu com certeza estou viajando aqui, mas eu acho que existe aqui e ali, sabe, hints de que, sabe, uma das coisas que amedrontam o Johan é esse fantasma de um possível desejo homossexual, de um possível emasculamento que está latente no filme, mas que não está totalmente presente. Claro, a gente tem argumentos contra isso. Assim, afinal de contas, mas ele é casado? Afinal de contas, ele vai ter um filho e tudo mais? Certo? Se bem que a gente sabe que ser casado e ter filhos não é garantia de nenhum tipo de masculinidade. Olha como eu sou machão. Tá vendo? Eu sou casado e tenho filhos. Eu sou machão. Mentira. A gente sabe que não é. A gente sabe que na prática não é isso que acontece. Sabe? Assim, tô falando simbolicamente, na cabeça das pessoas, na cabeça dos homens especificamente. Então acho que tem essas várias leituras aí também. Né? Mas eu gostei muito das leituras de vocês. Assim, eu acho que, indubitavelmente, é muito teatral. Eu vi dessa cena com o menino, né? Bem diferente do Igor. Porque tem essa ideia de que o nosso inconsciente, né? Especialmente a área mais tumultuosa, né? Mais animalesca, mais instintiva, né? Como o Freud chamava id, né? Ela é bem infantil. Ela tem uma relação muito forte com o nosso lado infantil. Então, a gente ainda adulto, né? A gente ainda quer realizar desejos infantis, sempre, né? E são os desejos mais inconscientes, né? São as vontades mais que se repetem ao longo dos anos, né? Nas nossas vidas. E meio que a gente não tem muito controle sobre isso. Então, talvez também eu vi mais como um artista tentando esganar, tentando controlar uma fúria, né? Controlar sentimentos incontroláveis, né? Essa questão do inconsciente. Eu acho que ele estava muito nessa batalha entre o que ele estava produzindo, né? Ele estava em contato com personagens que estavam machucando, que estavam aterrorizando ele. Então, talvez ele quisesse estrangular o id dele, né? O inconsciente dele, para que todo esse pesadelo acabe. E o inconsciente simbolizado por uma criança que deseja irrefreadamente, né? Que não tem muitos freios. Que quer porque quer e quer e quer e quer. Mas eu acho que esse é o grande filme. Esse tipo de filme é grande, né? É fantástico e fica na história por causa disso, né? Porque a gente pode ler de várias formas. Né?
Acho que não tem uma resposta, né? Porque a minha leitura dessa cena é um pouco mais perto da do Diego também, que é uma cena onde ela não está presente, né? Ela tá ouvindo dele, né? De uma narração que ele está falando. Então, para mim, ela é ainda mais abstrata do que o resto do filme já é, né? Então, para mim, é a cena mais simbólica do filme nesse sentido que eu acredito também, como o Diego, que acho que o menino é meio que ele, sabe? E ele pega e mata, ele destrói, né? Esse ódio próprio, que pode ser pelo que o Igor falou também, mas acho que o menino é ele, né? Não é uma coisa externa, porque não existe menino nenhum, né? Não existe ninguém naquela ilha, né? No final das contas, é só ele e ela. E olha lá, talvez nem ele exista, né? O filme termina com ela falando, né? Ele foi embora e acabou, né? Talvez eu devia ter amado mais ele ou não tanto. Mas é um filme de que a gente pode ficar aqui 5 horas falando aqui que não ia chegar a uma conclusão, que é um filme dúbio de propósito, né? E a riqueza é essa, eu acho. Exato, talvez nem ele exista, talvez assim, fazendo agora um gancho entre os temas desse filme e o tema da nossa temporada, assim, a gente não sabe no final das contas se esses habitantes da ilha, né, se esses aristocratas falidos, se esses pequenos burgueses, né, eles são pessoas reais, pessoas que existem nessa ilha, que moram nessa ilha de fato, são representações dos medos inconscientes que o personagem principal tem e que ele de alguma forma mágica, encantatória, através da arte dele, acabou contagiando a esposa dele para que ela os visse também. Acabou contagiando a esposa dele e acabou nos contagiando também, porque a gente acaba vendo essas pessoas também, apesar do filme ser, entre aspas, um documentário, supostamente um documentário, né, segundo o começo e o final do filme, a gente acaba vendo essas pessoas também. Então, eu acho que a loucura do Johan acabou sendo inseminada em todos nós, né, na alma, em nós também, espectadores, né. O que eu acho uma coisa super poética e super linda do filme, né, assim, quer dizer, lindo, né, você acabou ficando você termina o filme tão doido quanto o protagonista, né, eu não sei até que ponto isso é bonito. Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês, assim, pra gente também encerrar essa conversa, porque o nome do filme é A Hora do Lobo, né? E o que é pra vocês A Hora do Lobo? Então, né, só pra introduzir pro ouvinte essa noção, se você não viu ainda, né? Algo que é falado no filme, mas que é parte dessa mitologia escandinava, né? A Hora do Lobo acho que é das 3 às 5 da manhã, ou por aí, alguma coisa assim. É algum momento da madrugada, que segundo a crença é quando mais morrem pessoas e quando mais tem partos, né? Que é um momento de transição, né? Entre um mundo e o outro, né? Daí que vem essa expressão, né? Os saltos da madrugada aí, a Hora do Lobo. Ele também fala, além de ser entre 3 e 5, né, e a hora que mais as pessoas morrem e mais pessoas nascem, que inclusive dizem que nunca se encontrou realmente a fonte disso, que talvez o Bergman tenha inventado, né, a Hora do Lobo, é uma possibilidade. Né? Mas eu acho muito interessante que ele fala isso também, né, que ele fala também que é a hora que a gente sente mais medo, é a hora que se a gente tiver acordado, se a gente tiver de vigília, como ele estava, né, o personagem sofre muito de insônia, é uma parte fundamental, importante do personagem, né? Que ele tem insônia e que ele tenha que viver durante a noite inteira consciente. É a hora que a gente sente mais medo, é a hora que a gente está mais fragilizado, é a hora que a gente está mais indefeso com relação aos demônios, entre aspas, né? Aos fantasmas, aos monstros interiores e exteriores, né? Que sejam. E é verdade, né? É só a gente lembrar das vezes que a gente está insônia na cama. São as horas em que as paranoias ficam mais fortes, né? São as horas em que as injustiças que cometeram contra você ficam mais injustas, né? Ficam terríveis. E aí você acorda de manhã e não era nada daquilo, e é bem mais leve, né? Então todos nós passamos por isso, né? E eu acho que o Bergman quis mostrar no filme, de uma maneira belíssima mesmo, é que o artista, ele sofre ainda mais, porque ele tem a imaginação tão fértil, ele tem a capacidade de criação tão incrível, de que ele está realmente muito suscetível a ser aterrorizado nesse momento, né? Parece que o Bergman era mesmo, o Bergman ele sofria nesse horário, né? Queria falar sobre isso, né? Queria expressar esse medo dele. Falando, né, na Hora do Lobo, você perguntou, né, qual é a sua Hora do Lobo? A minha é a própria do filme, né? Às 3 da manhã que eu tô fazendo um serviço novo, um projeto que vai sair agora no final do ano. E já recente agora, já em janeiro de 2025, mais de uma vez, umas 3, 4 vezes, a gente tá gravando aqui no meados de janeiro, eu acordo às 3 da manhã e fico movido à ansiedade, assim, pensando no que eu preciso fazer, no que eu vou fazer, no que eu não... Será que eu vou poder fazer? Então tem um pouco disso, né? E o problema é aumentado geometricamente. Se você acorda, sua vida continua completamente normal, não tem o medo tá lá, né, que como eles dizem no filme. E eu acho que e nessa cena é bem bonita, interessante, que é um gesto que se repete ironicamente no filme anterior que a gente viu com o DiCaprio, né, que é a Hora do Lobo, ele tá lá conversando com ela no meio da madrugada, e ele tá tentando, além de acender um fósforo para iluminar a cena, ele fica tentando, acho que, negar essa escuridão do momento, olhando bem de perto o fogo, né, o personagem, né, que acho que é uma imagem bem bonita dele, aproximando totalmente
finalmente do fogo do olho, assim, pra sair desse momento noturno da dúvida, né? Da vergonha, do medo. Eu acho que é isso mesmo que você está falando, né? Eu acho que essa imagem, né, do Max von Sydow, né, aproximando o fósforo do olho, né? Eu acho que é uma imagem muito emblemática daquilo que o filme mostra pra gente, né? Assim, é uma imagem que eu já vi em alguns cartazes do filme, inclusive. Então, assim, eu imagino que é uma imagem que quase simboliza o próprio filme em si. E eu acho que a gente poderia viajar poeticamente aqui pensando que é a imagem de uma consciência que não dorme. O personagem, ele sofre de insônia, né? Como o Diego bem falou. Isso é uma característica preponderante desse personagem. E o que é essa insônia? Senão uma espécie de excesso de consciência, né? Uma consciência que está vazando, né? Uma consciência que está transbordando, né? Ou seja, uma consciência que não te deixa dormir, que não te deixa descansar. Agora, consciência de quê? Consciência de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, mas que não deixa ele descansar. A consciência de toda a vergonha que ele passou, consciência da humilhação, consciência da impotência dele, sabe? Não apenas impotência como homem, mas impotência como artista também, né? Porque ele se vê como um artista impotente. Ele se vê como um artista que faz coisas que não têm a menor utilidade para o mundo. Então, isso é uma espécie de impotência também. Então, essa consciência que não deixa ele descansar, né? Essa consciência que não deixa ele dormir. E ele arrasta a coitada da esposa dele, né? Para essa insônia dele, né? Coitada da alma. E eu acho que a hora do lobo é justamente isso, né? Eu vi também, né? Isso que o Diego falou, né? Que talvez seja o próprio Bergman que tenha criado isso. Tem algumas pessoas que falam que isso é do folclore escandinavo, tem outras pessoas que falam, não, isso é a invenção do Bergman que inventou isso pro filme. Enfim, né? Eu acho que é uma grande invenção. Mas assim, eu acho que tem um fundo folclórico mesmo, assim, porque eu achei em alguns sites aqui que a hora do lobo, de fato, assim, é essa hora da madrugada em que você tem uma intensificação da escuridão e do frio, e ela se chama Hora do Lobo porque supostamente essa é a hora em que os lobos começam a uivar, e principalmente se você é um escandinavo que está perdido no meio de um mato, você vai ser comido por um lobo, muito provavelmente, né? Então essa é a Hora do Lobo, cuidado com a Hora do Lobo, mas é interessante pensar isso, que a Hora do Lobo é a hora desse medo exacerbado, do momento mais escuro do dia, do momento mais frio, mais escuro do dia. E se você pensar sobre isso, se você viajar nisso simbolicamente, é justamente o medo de que o dia não nasça, né? Que a gente não tem muito isso aqui, né? Nós do hemisfério sul, mas no hemisfério norte, isso é uma coisa muito forte. Eu falo isso porque eu já conversei com gente que mora lá, que já morou lá e que é de lá. E tem isso, né? O sol da meia-noite, tem noites longuíssimas no inverno, e isso fala de uma coisa muito primitiva, um medo muito primitivo. Você entra no meio da noite e você tá lá na noite e, cara, talvez o dia não nasça, talvez o sol não nasça. Caralho, e agora? Como é que isso vai ser? É um medo real que pode ser transfigurado para um medo simbólico. O dia, o calor, a luz. O que é isso? Isso é a clareza, isso é a sanidade. Então a hora do lobo é justamente esse medo de que, caralho, velho, eu vou enlouquecer, eu vou me engalfinhar aqui nos meus delírios, nos meus sonhos, nas minhas fantasias, e eu não vou conseguir mais sair disso. Ou seja, eu vou ficar doido, eu vou ficar louco. Eu vou enlouquecer e não vai ter, e é um caminho sem volta. Eu acho que é isso que a gente vê acontecendo com o Johan no filme, né? Ele tem medo de enlouquecer, e ele enlouquece de fato, né? As fantasias, como o Diego falou, a arte dele toma conta dele, e ele não consegue sair, ele não consegue voltar para o mundo real para ser um bom marido para a alma, ele não consegue, para ser um pai para o filho dele, ele não consegue mais fazer isso. E a hora do lobo é esse momento limiar, né? Em que, porque assim, nós na cultura ocidental, a gente opera dentro dessas dicotomias, né? Aquilo que existe dentro da gente, né? As nossas fantasias, e aquilo que existe fora da gente, né? Que é a realidade objetiva, dita realidade objetiva. E existe uma clara diferença entre essas duas coisas. Mas, e se você se encontra num momento do dia, que seja, em que essa diferença entre interno e externo, entre real e ilusório, não existe mais? E aí fudeu, né? Essa é a hora do lobo. Então, pessoal, essa foi a nossa conversa. A gente estava assim no embalo aqui, no meio da madrugada aqui, tentando espantar os lobos na conversa. Tem que parar 1 hora, tá? Então, fica para vocês, ouvintes. Assista o filme e aí tenha você sua reflexão. Fale pra gente se você acha que a gente falou pura besteira ou se você tá de acordo com alguma opinião, com alguma leitura, com todas, com nenhuma, etc. E, novamente, pela 3ª vez eu digo, esse filme tá no YouTube de graça, então se faça esse favor e assista ele. Mas antes da gente dar o nosso tchau e avisar qual vai ser o próximo episódio, né? A gente tem nossa sessãozinha de dicas da semana. Eu queria aproveitar para perguntar para os nossos co-hosts aqui quais são os filmes que vocês vão recomendar para os ouvintes que assistiram ou ouviram o nosso episódio sobre A Hora do Lobo, do Ingmar Bergman. Grande Diego Nunes, você, por exemplo. Como o Igor tinha falado, né? O Persona é um filme meio irmão, né, desse meu filme favorito do Bergman. E, por acaso, também é um filme sobre
meio como se fosse uma fragmentação do artista, né? O sofrimento do artista, né? Bloqueio de um artista, que é, na verdade, no Persona é uma atriz, que é a própria Liv Ullmann que faz, que talvez essa distância, né? O fato de ser uma personagem feminina, atriz, essa distância talvez tenha me agradado mais, né? Não é só sobre ele, é sobre uma outra pessoa, não é tão ele, né? Não é tão egóico. E o Persona é um filme esteticamente superior, um filme esteticamente perfeito. Tem experimentações muito interessantes, tem cenas muito bonitas, lindas, e é um filme que pode ser visto e revisto. Um belíssimo filme. Recomendo muito. Igão, e você? Qual é a sua dica da semana? Minha dica da semana é uma dica inspirada em um dos grandes clássicos da literatura, não vou dizer literatura contemporânea, né, porque já é um livro que já tem quase 100 anos de idade, então eu não sei o quão contemporânea essa literatura pode ser. Mas a minha dica da semana é um filme chamado Lobo da Steppe, baseado no romance do Hermann Hesse, O Lobo da Steppe, né. Bom, pra quem não leu o romance, recomendo, assim, é um dos grandes romances da literatura, né, dessa fase moderna da literatura alemã, né, escrito por um autor germânico-suíço, né, o Hermann Hesse, é muito inspirado no trabalho de análise junguiana que ele tinha se submetido numa época. Então você vê um personagem que é o nosso Max von Sydow, que tá na Hora do Lobo também. Interpretando o Harry Heller, que é um homem, assim como as mulheres do Persona, é um homem bipartido, né? Um homem dividido em dois. Ele é meio homem, meio lobo também. Eu acho que tem aí também uma outra referência à nossa Hora do Lobo aqui. Ou seja, um homem entre a cultura e entre a barbárie, sabe? Entre o fora e entre o dentro, entre a realidade e a ilusão. Eu acho que se casa também perfeitamente para esse tema da nossa temporada, né? Porque tem vários momentos surreais no filme, vários momentos que você não sabe se o personagem principal ele tá vivendo a vida dele, né? Numa cidadezinha no interior da Suíça, ou se ele tá sonhando, se ele tá alucinando, ou os dois ao mesmo tempo, sabe? É um filme altamente licérgico, inclusive uma trivia dele é que o Timothy Leary, né, o papa do LSD, né, da cultura do LSD, ele foi cogitado para fazer o papel principal, né, que acabou sendo pro Max von Sydow, graças aos céus, ele acabou sendo pro Max von Sydow. Eu odiaria ver um filme com o Timothy Leary sendo o ator principal, nada contra o Timothy Leary, mas como ator, meu Deus do céu, que ideias colocar o Timothy Leary para fazer um papel principal num filme américo-germânico, assim, que ideia de rico. Mas enfim, é um filme muito bom, é um filme que eu acho pelo menos muito bom, eu sou fã do romance e gosto do filme. Claro, o filme eu acho que tá muito aquém ainda do romance, mas é porque o romance é um dos grandes romances do século XX. Ele foi feito em 1970, o filme, né? 1974, que tem grande elenco também, além do Von Sydow, tem a Dominique Sanda, atriz francesa belíssima, Pierre Clémenty, também outro grande ator francês dessa época. Então acho que vale a pena, né? Pra quem ainda não leu o romance, que veja então o filme, ou então pra quem leu o romance, veja também o filme, né? O Lobo da Steppe, né? De Fred Haynes. No meu caso, eu vou recomendar um filme que eu acho que é uma releitura um pouco do A Hora do Lobo, nesse elemento de um casal que lida com uma série de visitantes, assim, e é super simbólico, que é um filme que, inclusive, foi falado no Sala de Projeção, no episódio que, inclusive, acho que eu nem estava ainda como membro, que é aquele Mãe, do Darren Aronofsky, filme de 2017, com a Jennifer Lawrence e o Javier Bardem, que também são umas figuras que estão num lugar isolado e começam a aparecer umas visitas inesperadas e que afetam essa dinâmica e você não sabe o que é real, o que não é. Eu acho que o Mother é um filme bem inferior, né? Mas é um filme dessa leva mais recente, é um filme que puxa assim nitidamente do Hora do Lobo, e acho que é mais fácil das pessoas assistirem também, né? E terem assistido, né? Se você tá ouvindo. É um filme que causou muita divergência entre os espectadores, né? E a crítica, inclusive. Metade odiou Aronofsky, pra mim é um dos super diretores da atualidade, mas volta e meia ele faz uns filmes assim que você não também que faz umas bombas. Ele tem essa carreira assim dele bem vai e volta entre as ideias, mas eu acho que é muito rico e interessante, e assim que você pode assistir o Mother, o Mãe, e você vai lá e assiste e escuta o episódio do Sala, que tem uma conversa muito legal também com o resto do grupo, né? Então é isso. Essas são as nossas dicas da semana. Daqui a 2 semanas tem uma conversa sobre um filme do Terry Gilliam, um dos meus favoritos dele, O Pescador de Ilusões, filme estrelado por Robin Williams, Jeff Bridges, Mercedes Ruehl, que ganhou o Oscar, inclusive. Filmaço, eu acho. Meio comédia, meio drama, assim, como o Truman. Bem poético. Eu acho que é uma das melhores, se não a melhor atuação do Robin Williams, como uma pessoa com trauma, assim, que se transforma num morador de rua, né? Meio idealista, com umas visões camelotianas, arturianas, assim. Ele tá incrível nesse filme, é recomendado pra vocês, acho que é de 90 ou 91. É isso, o próximo filme então. Esperamos vocês. Bora dar nosso tchau. Grande Diego Nunes. Adorei, pessoal. A gente se vê na próxima. Espero que tenham gostado do nosso episódio sobre A Hora do Lobo. Não percam esse filme. A Hora do Lobo é fantástico.
A gente criticou, falou algumas coisas, mas tem que ser visto, né? A obra toda do Bergman vale a pena ser conferida. E a gente se vê pro também um dos meus filmes favoritos do Terry Gilliam, talvez o que eu mais gosto também, que é O Pescador de Ilusões. Vai ser fantástico, vai ser ótimo. Um abração para todos. E o grande Igor de Campos. Obrigado a todos e todas que tiveram a paciência de escutar a nossa conversa. Cavaleiros, eu amei a nossa conversa, espero que vocês tenham gostado, espero que as pessoas que escutaram a gente conversando também tenham gostado tanto quanto eu, né? Eu acho que, novamente, a opinião de vocês só enriquece, né, a minha experiência como espectador, né? Eu já gostava da Hora do Lobo, passei a gostar ainda mais, né? De fato, é um filme, eu não tenho que contar com o Diego, isso é extremamente egóico, mas eu acho que eu sou uma pessoa extremamente egóica também, então essas coisas falam a minha realidade, falam a minha vida. Eu não me importo, não. Assistam, como o Diego falou, assistam mais filmes do Bergman, né? É um cineasta que, não sei, assim, eu vejo aqui e ali que parece que ele tá caindo um pouquinho no esquecimento, porque não tem muita gente nova fazendo filmes hoje que referenciam o Bergman, mas é um dos grandes cineastas da história do cinema, e eu acho que ele tem que ser visto, todos os filmes dele têm que ser visto. Eu gosto muito dessa fase dele, que vai Persona, Hora do Lobo, Gritos e Sussurros também, que é um outro filme doentio, perturbador, né? Tudo isso. Aquele não sei o que da Ana, né? A Paixão de Ana, isso também. O próprio Vergonha, que foi lançado no mesmo ano da Hora do Lobo, né? São filmes fortes, filmes controversos, filmes que em alguns momentos são perturbadores, mas eu acho que é isso, né? O grande cinema, ele causa todos os afetos na gente, né? E por falar em grande cinema, né? O próximo filme sobre o qual a gente vai falar, eu acho que ele, definitivamente, ele é grande cinema, né? O Pescador de Ilusões é um dos grandes filmes do Terry Gilliam, que é um dos grandes cineastas americanos / ingleses, né? Ex-integrante do Monty Python, fantástico. Terry Gilliam fez um dos meus filmes favoritos, que é o Brasil Filme, e fez esse, que eu acho que é também, se não for o melhor, um dos melhores filmes dele. Gente, um abraço pra vocês. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, no Spotify, façam isso, né? Mandem pra gente as suas questões, as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas críticas. Só não xinguem a gente, por favor. Isso é porque a gente tem o ego frágil. E até o próximo episódio. Um abração. É isso aí, pessoal. Esperamos vocês daqui a 2 semanas. E como o Igor bem falou, a gente sempre espera recomendações dos ouvintes. Tanto é que nessa temporada atual, que já estava fechada e programada, vai entrar um filme novo. Mais pra frente a gente vai anunciar, sugerido por um ouvinte, né? Então, questão de bobeira. É só mandar um recado lá pra gente ou um e-mail e a gente sempre responde e tá muito interessado em saber o que vocês pensam. É isso aí, galera. Falou, tchau!